Este é um episódio de resumo de livros do podcast do Dr. João Ricardo. Oi, pessoal. Hoje a gente vai fundo num tema que, olha, é chave para tudo: liderança. Mas não qualquer papo sobre liderar, sabe? A gente vai focar na importância gigantesca das pessoas nisso tudo. A inspiração principal vem do Simon Sinek, daquele livro Leaders Eat Last, que aqui a gente chama de Líderes Comem por Último. E a pergunta que não quer calar é: qual é, de verdade, o papel do líder hoje em dia? O que faz uma liderança ser bom, eficiente, inspiradora? Vamos explorar aqui as funções do líder na prática, sabe? Porque ele precisa estar sempre se atualizando. E também aqueles erros clássicos que às vezes líderes mais experientes cometem por ficarem presos em modelos antigos. Porque, antes mesmo de entrar no Sinek, quantas vezes a gente não ouve falar de empresa onde o pessoal se sente só um número, uma peça? Parece que falta alguma coisa essencial ali, né? E o Sinek já começa o livro dando uma cutucada, né? Ele diz que quando uma empresa está em crise, ela não é gerenciada para sair dela, ela é liderada. Isso me deixou pensando, será que a gente está formando muito gestor focado em planilha, em processo, e pouco líder de verdade focado em gente? Exatamente. Essa diferença é o ponto crucial para começar a conversa. A gestão, muitas vezes, fica ali no dia a dia, otimizando tarefa, controlando o número, pensando no lucro de agora, sabe? É importante, claro que é. Mas a liderança, como o Sinek coloca, tem outro olhar. É sobre cultivar o melhor das pessoas, é construir confiança, é ter visão lá na frente. E sim, parece que tem um desequilíbrio hoje. Valoriza-se muito o saber gerenciar e talvez falte focar mais naquelas qualidades que inspiram, que unem o time. A gente precisa repensar isso. E a base dessa liderança de verdade, segundo ele, é uma coisa até simples, mas, nossa, poderosa. Cuidar das pessoas primeiro. O título do livro, Líderes Comem por Último, vem direto de uma observação que ele fez nos fuzileiros navais americanos. Parece que, na hora do almoço, quem pega a comida primeiro são os soldados mais novos. Só depois vêm os oficiais, os líderes. E o mais doido é que não é uma regra escrita, sabe? É cultural, é o esperado. Isso mesmo. E o que está por trás disso é muito profundo. Ser líder não é um cargo que te dá direitos, é um privilégio. E esse privilégio tem um preço. Você tem que estar disposto de verdade a colocar o bem-estar da sua equipe acima dos seus próprios interesses, do seu conforto imediato. O Sinek diz que isso vai até além do propósito, que ele falou lá no Comércio pelo Porquê. É preciso conhecer as pessoas, valorizar e, mais importante, proteger quem está ali, fazendo a coisa acontecer. Elas não são só recursos, né? São o coração de tudo. Lembrei agora daquela frase do John Quincy Adams, que ele cita. Algo como: se o que você faz inspira os outros a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e se tornar mais, aí sim você é um líder. Então, esse negócio de comer por último não é só sobre almoço, é sobre criar um espaço seguro para as pessoas poderem crescer, florescer. Perfeitamente. E isso já puxa o outro conceito central do livro, o tal do círculo de segurança. O Sinek argumenta que a primeira responsabilidade de um líder é construir esse círculo. Dentro dele, as pessoas se sentem seguras. Não seguras do mercado lá fora, da concorrência, isso faz parte. Mas seguras dos perigos de dentro. Da politicagem, da instabilidade, do medo de levar bronca por errar, de ser demitido, do lado, de ser humilhado. Quando esse círculo é forte, aí sim, a confiança e a cooperação aparecem naturalmente. Não precisa nem forçar. Tem uma história no livro que me marcou muito. A do capitão Johnny Bravo, piloto de A-10. Numa missão super arriscada, à noite, ele ouviu no rádio aquele chamado desesperado: tropas em contato. Ou seja, tinha gente em terra levando tiro. Mesmo sem enxergar quase nada, ele jogou o avião para baixo, no meio das nuvens, arriscando a própria vida. E o que guiou ele? A empatia, a conexão com aqueles soldados lá embaixo. Nossa, essa história é forte. Não foi uma ordem direta, foi o sentimento de proteger o grupo. É a imagem perfeita do círculo de segurança em ação. O líder estende essa proteção, ele até usa a analogia dos guerreiros espartanos, né? O escudo não protegia só a si mesmo, protegia o cara do lado. Isso que deixava a formação inteira forte.
O líder que funciona é esse guardião do círculo. Ele garante que a briga seja contra os desafios externos, não uns contra os outros lá dentro. A energia da equipe vai para onde importa. Tá, a ideia do círculo de segurança é muito boa. Mas como é que um líder faz isso acontecer na prática, no dia a dia maluco de uma empresa? Não dá para baixar um decreto. A partir de hoje, temos um círculo de segurança, né? De jeito nenhum. É construído com ações. Todo dia, um pouquinho. Pega o exemplo do Bob Chapman, o CEO da Barry Wimler, que o Sinek conta. Quando ele comprou uma fábrica, ele viu uma coisa bizarra. No escritório era tudo na base da confiança. Na fábrica, controle total. Relógio de ponto, sino para indicar pausa, até telefone tinha que pagar para usar. Que diferença, hein? Total! A primeira coisa que o Chapman fez foi acabar com tudo isso. Estendeu a mesma confiança para todo mundo, acabou o controle pequeno, ele partiu do princípio, todo mundo que é adulto é responsável. Imagino que no começo o pessoal deve ter estranhado, né? Talvez até desconfiado. Com certeza teve estranhamento, mas ele foi consistente. Tratou todo mundo com respeito, com confiança sempre. E aí a mágica aconteceu. O pessoal começou a cuidar das máquinas como se fossem deles, a colaborar mais, a sentir orgulho do que faziam. Os custos caíram, a receita subiu. E o Chapman tem uma frase que, olha, é de arrepiar. Todo funcionário é filho ou filha de alguém. A gente tem a responsabilidade de cuidar dessas vidas preciosas. É uma virada de chave total. O negócio existe para desenvolver gente e não o contrário. E o Sinek ainda mostra que isso não é só bonito, tem uma base biológica. Funciona porque mexe com a nossa química interna, né? Ambiente seguro versus perigoso. Exatamente. Não é só uma filosofia, é ciência. Quando a gente se sente seguro dentro do nosso círculo, o corpo libera mais serotonina e ocitocina. A serotonina está ligada àquele sentimento de orgulho, de ser reconhecido pelo grupo, sabe? Status positivo. E a ocitocina é o famoso hormônio do amor, da confiança. Fortalece laço social, empatia, generosidade, faz a gente querer cooperar, proteger o grupo. Faz sentido. E quando o ambiente é o oposto? Medo, puxada de tapete, insegurança constante. Aí quem entra em cena com força é o cortisol, o hormônio do estresse. Ele é útil para reagir rápido a um perigo real, claro. Mas num ambiente de trabalho tóxico, sabe, aquele medo constante de demissão, chefe que grita, falta de controle sobre o que você faz, como mostraram aqueles estudos de Whitehall, lá na Inglaterra, com servidores públicos, quem tinha menos controle sobre o trabalho tinha mais estresse, mais problema de saúde. Nesses casos, o cortisol fica alto o tempo todo. E o problema é que o cortisol em excesso inibe a ocitocina. Nossa. Ou seja, ele literalmente nos deixa mais egoístas, focados só em sobreviver, com menos empatia, menos vontade de colaborar. Um ambiente ruim nos programa biologicamente para o conflito interno. Então, peraí. Um líder que cria esse círculo de segurança está, na prática, gerenciando a química da equipe para que ela colabore e se sinta bem. Isso. Enquanto um líder que governa pelo medo está fazendo o contrário, talvez sem nem perceber. Exatamente essa a ideia. Tem também a dopamina e as endorfinas, que o Sinek chama de químicos egoístas. Elas são importantes, dão prazer quando a gente atinge uma meta, vence um desafio, mas são de curto prazo e podem viciar. Sabe o vício em performance, em bater número a qualquer custo? Vem daí. A liderança que funciona equilibra isso. Cria um ambiente que também libera muita serotonina e ocitocina, para gerar lealdade, confiança, aquela colaboração que dura. Só que o mundo de hoje parece que joga contra isso, né? O Sinek fala muito do problema da abstração. Como o tamanho gigante das empresas, o trabalho remoto, a comunicação só digital, tudo isso pode desconectar a gente do impacto humano do que a gente decide. Fica mais fácil tomar decisão difícil quando a gente não vê o rosto de quem vai ser afetado, né? Sem dúvida. A abstração é um perigo enorme. Ele até lembra aquele experimento famoso do Milgram, né? Pessoas comuns dando choques dolorosos em outras só porque um doutor mandou e elas não viam a vítima direito. No mundo das empresas, a gente vê isso quando a decisão é tomada olhando só para a planilha.
Um exemplo trágico que ele cita foi o da Peanut Corporation of America, lá nos Estados Unidos. A pressão para cortar custo foi tanta que ignoraram o teste de segurança, deu surto de salmonela, gente morreu. Os diretores estavam tão longe da realidade, tão focados no número, que perderam a noção da responsabilidade básica pela vida dos outros. E essa fixação no número muitas vezes vem com a desculpa de maximizar o valor para o acionista, né? Como se fosse a única coisa que importa. Exato. O Sinek critica muito essa ideia que o Milton Friedman popularizou, de que a única responsabilidade social da empresa é dar lucro para o acionista. Ele menciona até uma professora de direito, a Lynn Stout, que diz que nem legalmente o acionista possui empresa do jeito que a gente pensa. Ele possui ações, que é um tipo de contrato. Essa mentalidade só no acionista pode levar a decisões de curto prazo que detonam valor e confiança lá na frente. A gente vê isso em empresa que usa brecha na lei para não pagar imposto, quebrando a confiança social. Ou no caso da BP, antes daquele desastre horrível da Deepwater Horizon, vários alertas de segurança ignorados para cumprir prazo e orçamento. Exemplos não faltam. Ou até culturas tóxicas, como a que se criou na Merrill Lynch na época do Stan O'Neill. Foco no poder pessoal, medo, demissão. Quase quebrou empresa. Mas tem um outro lado também, né? Empresas que dão certo fazendo justamente o contrário. Com certeza. E o Sinek traz exemplos ótimos. A Costco, com o James Sinegal na liderança. Sempre pagaram salários bem acima da média do varejo, deram benefícios ótimos, segurança no emprego. Resultado, rotatividade baixíssima, gente leal, engajada e a performance financeira consistentemente melhor que a do Walmart e até que a da GE do Jack Welch, que era o ícone da gestão por resultado. Interessante essa comparação. A Costco prova que cuidar das pessoas é um bom negócio a longo prazo. Outro exemplo é a 3M, com aquela cultura de compartilhar ideias, de dar segurança para errar. Foi assim que uma cola fraca, que era um erro, virou post-it. Isso tudo leva direto para a questão da atualização dos líderes, né? Muitos desses problemas que você falou parecem vir de modelos antigos, muito hierárquicos, de comando e controle. Como é que um líder pode, ou melhor, deve, evoluir hoje? Tem um exemplo fantástico no livro, o do capitão David Marquette, no submarino nuclear USS Santa Fé. Ele tinha sido treinado para comandar outro tipo de submarino. De última hora, mandaram ele para o Santa Fé, um modelo diferente que ele não conhecia nos detalhes. Logo no começo, num exercício, ele deu uma ordem que estava tecnicamente errada. E o oficial que recebeu a ordem ia executar assim mesmo. Quando Marquette perguntou por quê, a resposta foi, porque o senhor mandou. Que perigo! Num submarino nuclear ainda por cima? Exatamente. Ali o Marquette sacou na hora. Aquele modelo de comando e controle, onde o chefe sabe tudo e dá ordem, não só era ruim, era perigoso ali. Aí ele inverteu a lógica. Em vez de dar ordem, ele começou a comunicar a intenção dele. E a equipe tinha que propor a ação, começando a frase com "eu pretendo fazer tal coisa". O líder, então, aprovava ou questionava. Isso forçou todo mundo a pensar, a tomar iniciativa, a usar a informação que eles tinham na ponta. O Marquette parou de criar seguidor e começou a criar líder. Mas isso exige uma confiança absurda e uma mudança de postura radical. Abrir mão do controle. Esse talvez seja o maior desafio para quem foi formado no modelo antigo, né? Será que o grande erro que líderes mais das antigas cometem hoje é justamente essa dificuldade de mudar o estilo para algo mais humano, que empodera mais? Com certeza. O erro não está na idade, está na rigidez do modelo mental. Liderar hoje não é ter todas as respostas. É criar o ambiente para que as melhores respostas venham da equipe. É dar controle para quem tem a informação. E isso passa por largar o vício do controle e construir confiança de verdade. O Sinek também fala um pouco dos desafios entre gerações. Não para criar rótulo, mas para entender as dinâmicas. Gerações que talvez cresceram com mais foco no eu podem ter dificuldade em priorizar o grupo. Gerações mais novas, que já nasceram no digital, talvez precisem lutar contra a necessidade de tudo para ontem, a abstração e desenvolver mais paciência, conexão real. O papel do líder atual é justamente em resgatar e cultivar esses princípios. Servir,
conectar, ter paciência. Isso é essencial para a confiança florescer. No fim, parece que tudo volta para aquela ideia do Bob Chapman, né? A responsabilidade fundamental do líder. Sim, a responsabilidade é pelas vidas preciosas que estão ali sob o cuidado dele. O exemplo da Barry Wehmiller na crise de 2008 é muito forte. Em vez de sair demitindo, eles criaram um programa onde todo mundo, do CEO ao operário, tirou algumas semanas de licença sem ganhar salário. A mensagem do Chapman foi muito clara. É melhor a gente sofrer todos um pouquinho do que alguns de nós sofrerem muito. Uau! O resultado, a lealdade explodiu, o moral subiu e todo mundo se uniu para tirar a empresa da crise. É o círculo de segurança na prática, né? Na hora do aperto. E o Sinek faz uma conexão muito interessante com o passo 12 dos Alcoólicos Anônimos. A recuperação de verdade de um vício, seja químico, ou seja o vício da empresa em número, em resultado rápido, em poder, ela vem quando você começa a servir genuinamente outras pessoas. Ajudar o outro é o que ajuda a gente a se curar, a manter o equilíbrio. Nas empresas, focar em servir de verdade quem trabalha com a gente, construir laço real, ajudar a pessoa a crescer. Isso é o antídoto para a abstração, para a desconfiança, para a cultura do salve-se quem puder. Então, resumindo um pouco tudo que a gente conversou aqui, a mensagem principal é que liderança de verdade vai muito além de só gerenciar tarefa e recurso, né? Ela se baseia em criar um ambiente de segurança psicológica, o tal círculo de segurança. Ela cultiva a confiança com empatia de verdade, com integridade, com o exemplo do dia a dia. E, acima de tudo, ela coloca o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas como prioridade genuína. O líder que funciona é aquele que come por último, no fim das contas. E é importante demais frisar, isso não é ser bonzinho e prejudicar o resultado, muito pelo contrário. Como os exemplos da Costco, da Barry Wehmiller, da 3M mostram bem, colocar as pessoas primeiro constrói empresas mais fortes, mais resilientes, mais inovadoras e com mais sucesso a longo prazo. É simplesmente alinhar o jeito de liderar com a nossa própria natureza humana, com a nossa biologia social. E isso talvez deixe a gente com uma pergunta para pensar, né? No nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na comunidade, como que a gente pode começar a fortalecer o círculo de segurança à nossa volta? Como a gente pode, mesmo com gestos pequenos, praticar essa liderança que serve primeiro aos outros? Qual seria, talvez, um primeiro passo concreto para mudar o foco, nem que seja um pouquinho, dos números para as pessoas? Esta é uma homenagem à Fundação Dom Cabral. Muito obrigado.